Oi gente, estou vindo aqui hoje nesse vídeo para falar de um tema que é importantíssimo na nossa vida, que é o tema de relacionamento, né? Relacionamento homem e mulher, qualquer relacionamento que a gente tem, nós, como seres humanos, vivemos relacionando com várias pessoas, né? A gente no trabalho temos os amigos, temos os nossos filhos, os nossos maridos, esposas. Não vivemos numa bolinha, né? Num lugar sozinho, né? Alguns vivem, né? Na montanha, perdido, mas nós vivemos nesse mundo e a gente tem interação com outras pessoas, né? Vou falar especificamente um pouco de relacionamento homem e mulher, de casais, né, de um casamento, de uma instituição que muitos dizem é uma instituição falida, né, por vários acontecimentos. Nós mulheres estamos bastante emancipadas, né, muitas mulheres já falam, eu não quero ter filho, eu não quero me casar, eu quero viver sozinha, então, mas a família continua. Imagina se todo mundo decidir que não vai construir família, né, então o casamento, antes de começar, muita gente já tem a decepção de pensar em investir nisso, né? E é uma pena, porque é muito bom viver junto com alguém, ter alguém para dividir as suas noites, dividir as suas aflições, para dividir com vocês as suas alegrias, os filhos. É uma escolha que eu fiz e que eu não teria como viver sem. Respeito quem decide de não ter, mas é uma experiência que eu estou super feliz. Tem os momentos de altos e baixos, né? Como pais, como mãe, a gente se decepciona às vezes com alguma coisa, mas a gente está aí investindo, estamos ensinando, estamos aprendendo, porque eles nos trazem, os filhos, muitos aprendizados, né? Eles nos fazem crescer, nos dão oportunidades também de aprender muita coisa. Eu estou muito feliz, muito feliz de ter investido nessa família e de investir todos os dias nessa minha família. E vendo, né, muita gente falando que essa instituição falida, vendo através de mim alguns divórcios, né, coisas que eu não via muito, mas tem um pessoal assim chegando na minha idade, né, dos 45, 50 anos, que estão decidindo às vezes mudar de rumo, né? Alguns relacionamentos realmente não dá para continuar, para seguir juntos, né? Mas onde eu intervenho, onde eu vejo, né, a prática para mim do Ho'oponopono, que é uma prática de limpeza de todas as suas crenças limitantes, de todos os seus sabotadores, eu vejo que se às vezes as pessoas, né, tivessem feito como um skincare que eles fazem, essa limpeza que a gente faz todos os dias, às vezes quando você entra no relacionamento, fica mais fácil, né? Porque você acaba perdoando o outro quando a gente se encontra, ele já tem também todas as crenças dele, ele tem tudo que ele viveu, e aí a gente se encontra para criar esse casal, para criar essa união, né? Ter filhos e tudo, e não é fácil quando a gente vem já com todos os pesos da gente, com todas as bagagens de sofrimento, do que a gente viu, de relacionamentos de um pai e mãe, relacionamento de vizinhos violentos, né, nos casais. Então, tem muita coisa que faz com que assuste realmente, né, e muita gente diz, eu não quero isso, não preciso de um casamento. Mas eu vendo, né, tem um caso de uma conhecida minha, a gente não é amiga, nós somos conhecidas, mas eu analisando, assim, do meu ponto de vista, né, que mais uma vez não precisa ser o seu ponto de vista, mas é o meu ponto de vista, essa pessoa, a gente se encontrou há uns dias atrás e ela me disse, Dani, a gente se divorciou, não deu certo, 15 anos de casado, fizemos terapia de casal, mas não deu certo. E ela tá arrasada, né, porque realmente 2 filhos, 15 anos é complicado. E aí, né, o que acaba, às vezes, a gente, quando tem um problema, quando a gente tem alguma coisa que não deu certo, às vezes perder um trabalho, a gente, né, o divórcio, uma briga de casais, aí tem sempre os dois lados, né, e às vezes as pessoas não enxergam, né, a gente enxerga o defeito no outro, mas é claro que a gente vai ser sempre o mocinho, a mocinha da história, né, se a gente não tem consciência, né, o Ho'oponopono, ele explica que você é responsável por a sua alegria, pela sua tristeza, pela sua saúde, pela sua doença,
né? Então ele te responsabiliza. E aí você não tem mais aquele mimizia de falar de a culpa é do outro, né? No caso desse relacionamento, por exemplo, ela me relatou que ela viu o pai dela, né, durante 20 anos que ela conviveu com a família dela, ela viu o pai tendo um comportamento machista com a mãe dela. O pai dela era super machista, um homem bruto, eu não sei se tinha violência física também, né, mas a mãe suportou, eles vão fazer 50 anos de casado, mas ela tendo visto isso como filha, né, impotente, né, não podia dizer pro pai, eu acho que naquela época não se falava tanto assim, acho que o pai, né, ia ser violento com ela também, se não era o caso, mas ela disse, o dia que eu me casar, eu não vou aceitar o mínimo erro do meu marido. Desde que ele fizer alguma coisa que lembrar do meu pai, ele vai ver, eu já tô armada, não vai ser, o pau vai comer, aquela coisa toda, né, que você já vem e você fala, comigo não, violão, não vai ser assim, eu vou agir dessa maneira. Então, inconscientemente, a gente não se dá conta que a gente já tá indo para uma guerra e já tá perdida, né, porque o outro, qualquer coisa que ele fizer, eu vou pular em cima dele. Se meu marido deixar uma cueca jogada no chão, o meu pai fazia isso com a minha mãe, então ele vai ver comigo, briga, discussão, porque toda essa violência que ela viu se tornou nela uma pessoa violenta, mas ela não se deu conta disso, que ela era violenta, ela era desagradável com o marido dela, ela estava o tempo todo brigando com ele, o tempo todo chamando a atenção dele na frente das pessoas. Muitas vezes a gente se encontrava, eu via o marido dela fazer uma coisa, se mexia, ela já falava com ele como se ele fosse uma criança de 5 anos. Só que ela agiu dessa maneira inconscientemente, né? Essa agressividade dela, ela pensava que esse homem ia aceitar a vida toda, né? E aí teve a pandemia, ficaram juntos presos, nós não tínhamos escolha, né? A gente se encontrou todo mundo dentro de casa, o marido não podia trabalhar alguns meses, então aí acentuou mais ainda, né, a ver o defeito um do outro, né, e o que não facilitou a vida. Na pandemia teve muito divórcio. O índice, eu conversando com uma advogada, ela me disse, Dani, teve um índice enorme de divórcio, incrível. Se a gente pensa, não é incrível, né, porque a gente saía para trabalhar, a gente tinha a nossa rotina, e essa pandemia veio e estragou tudo, porque você não pode sair, quem tinha rotina de jantar uma vez por semana no restaurante com o marido, de fazer uma coisinha diferente, acabou, a gente estava ali com o filho, criança levada dentro de casa, não tinha escola, você que tinha gerenciado. Gente, a vida da gente virou uma loucura em uns meses. Se a gente não tivesse uma prática, se a gente não tivesse muito Deus dentro da gente, muita sabedoria, eu entendo por que esses casamentos terminaram, né? Porque as pessoas deu uma louca, realmente, é complicado, você... É bom, a gente ama, mas eu adoro que meu marido vai trabalhar, eu tenho minhas atividades, a gente se encontra no final do dia, vamos dividir coisas boas, as picuinhas do dia a dia fica para trás, né? Picuinha porque deixou uma toalha molhada no banheiro. Se o meu marido faz isso de manhã, quando chega à noite eu já até esqueci que ele fez isso. Aí só quando eu tô ali lembrando, por que eu já esqueci? Porque eu faço o meu Ho'oponopono pra mim, eu me perdoo, eu perdoo ele. Eu sei que às vezes a pessoa, na maioria das vezes, as pessoas são distraídas, elas não fazem coisas por maldade para dizer, vou jogar a toalha no chão, ela vai ver o que eu vou fazer com ela, vou deixar essa cueca aqui. São descuidos, né? São faltas de atenção. E que a gente, uma mulher sábia, o que a gente faz? A gente tenta, né, ensinar, a gente fala, a gente brinca, eu escrevo bilhetinho no meu banheiro, tem escrito lá, tem umas 10 linhas para as crianças e para o meu marido. Não deixa a toalha molhada aqui no banheiro, não joga a cueca no chão, o cesto de lixo tá ali. Coloca um coraçãozinho na brincadeira, e aí às vezes eu chego lá no banheiro, o Patrick esqueceu, jogou a toalha dele no chão, aí ele já me olha, lá, o general chegou, general, já vou colocar a toalha aqui. E a gente vai levando essas coisinhas na brincadeira, tem dia que a gente fica com raiva também, que a gente briga, mas a gente volta, a gente respira, a gente se centraliza, faço a minha prática do Ho'oponopono, vou fazer meu esporte. Quando você faz esporte, quando você volta, a sua raiva já não é mais a mesma. Eu desafio você a estar morrendo de raiva de alguém e você vai lá, corre, não sei, 5 quilômetros. A fundo. Quando você voltar, a raiva já acabou, você já amenizou.
né? Porque os hormônios da dopamina, serotonina foi ativada, e quando você volta, você tá pronta para, ok, vamos resolver essa história de uma maneira mais calma, né? Então esse é o meu alimento, ó. Quando às vezes eu tô com raiva, eu Ho'oponopono, faço meu esporte, grito, brigo também, mas a gente volta para calma, né? Nada, né, uma catástrofe a ponto de dizer eu vou largar meu marido porque ele larga a toalha molhada no chão, isso me irrita, e aí a gente vai enchendo o vaso da gente, né, de coisas pequenininhas, né, na maioria das vezes, que vão fazer que um dia vai transbordar isso tudo e que não vai dar certo, né? E que aí a gente vai acabar largando por coisa mínima, né? Às vezes você vê as pessoas falando, eu briguei por causa disso, porque o meu marido não falou que eu tava bonita, porque o meu marido, eu já fui assim também, meu marido, ele não vê se eu pintar o cabelo de vermelho, ele entra, come, a gente faz as coisas que tem que fazer, aí depois, outros 3 dias depois que ele vai ver, ou se eu comprar uma roupa nova, ele não vai ver, ótimo, que assim não vê que a gente gastou, né? Mas ele é desligado para essas coisas, né? Como eu não estava bem comigo mesmo, eu ficava super chateada. Poxa, você me trata como se eu fosse um armário nessa casa, não me vê que... Mas quando eu me tratei de mim, eu resgatei a minha confiança, eu posso fazer o que eu quero, e se o meu marido, se alguém não me elogiar, eu já estou plena. Então eu não preciso mais disso, né? Então são técnicas que você vai usando com a idade, que essas picuinhas pequenininhas vão ficando para trás. Se o seu marido não te dá flores, vai lá e compra sua flor, entendeu? Se o seu marido não te faz isso, faz você, manda um bilhetinho pro seu marido. Às vezes eu escrevo para ele alguma coisa, hoje vai ter, ou você escreve uma coisinha assim, você é meu gostoso, você é meu gatão, eu te amo. A gente precisa apimentar esse relacionamento, né? Porque senão vai ficando frio, a gente acaba virando uma irmandade, né, onde você divide os seus problemas, mas você não se enche desse carinho, desse beijo na boca. É importante a gente beijar na boca, meninas, de língua no nosso marido. É importante abraçar, é importante ter uma vida sexual ativa com os nossos maridos. Por quê? Porque isso faz com que a gente não vire só mais aquela pessoa que você encontra no final do dia e que você conversa, né? O seu marido vai sair para trabalhar, ele vai ver mulheres na rua, né? Às vezes lindas, novas, toda lá em cima, e quando ele chega em casa, ele vai encontrar uma mulher emburrada, com raiva, porque ela viveu isso, porque ela viveu aquilo, ela não se cuida mais, ela não se maquia. Não dá, né? Aí a gente tá querendo também demais, né? Então a gente tem que colocar uns pequenos artifícios, um manejo nosso de mulher, né? Eu assisto a doutora Ângela Cirino, ela é sexóloga e uma mulher que pertence a uma religião do Brasil, né, que é dita religião assim, muito, mulher não pode fazer isso nem aquilo, e ela, contra todos os princípios, virou sexóloga. E ela salvou a vida de muitas mulheres, ela salvou a minha vida também sexual. Por quê? Ela dá conselhos pra gente mulher, né, de como a gente tem que, a gente apimenta as relações, né? Marido, às vezes meu marido não é romântico, aí você vai lá, você vira você. Por que que tem que ser sempre o outro? Né? Quando você não tá bem, você tá sempre esperando que seja o outro que dê o primeiro passo. Já que você gosta de flores, compra flores. Se você gosta de um perfume, compre você o seu perfume, o perfume para ele, né? Dá dicas, faz você a surpresa, vai você levar o marido pro motel, fazer alguma coisa, você, entendeu? Não fique esperando, porque quando a gente espera do outro, a gente vai se decepcionar em qualquer relação que você tiver com alguém. Que seja com seu amigo, que seja com alguém que prestou serviço para você, tudo que você espera do outro você não vai obter. Você tem que fazer você mesma as coisas para encher você de autoestima, te colocar lá em cima o tempo todo, porque o outro, ele não sabe, meu marido não tem obrigação de saber que eu gosto de flores vermelhas. Talvez ele se ligou, se é um marido distraído como o meu, ele não vai saber nunca isso. Se eu perguntar pro meu marido qual que é a minha sobremesa preferida, ele nem sabe, porque quando ele vai comer a sobremesa dele no restaurante, eu como a minha, não tem essas coisinhas mais, né, gente? Não tem esse mimimi, não tem essa pequena discussão. Ah, eu fiquei com raiva porque no dia tal não me deu flores, né? Compre você, faça suas coisas, seja você uma pessoa nota 1000, e aí as coisas do seu lado vão ficar nota 1000 também, e você nem vai ver esses pequenos detalhes, que isso é picuinha, isso é coisa de gente vazia, isso é coisa de gente que não tá bem e ela tá esperando qualquer coisinha para brigar com o outro.
como no caso desse casal, né? Ela já sabia que ela não aceitaria nenhum tipo de comportamento, ela já estava se armando para que quando o marido fizesse isso, quando ele dissesse isso, ela ia agir daquela maneira. Então, esse marido, ele não tinha chance nenhuma. Esse relacionamento não tinha chance nenhuma de dar certo. Ele só poderia dar errado, porque eu não sou a princesa da Disney todos os dias, meu marido não é o príncipe encantado dos filmes das Disney, né? Então a gente é ser humano lidando um com o outro, temos os nossos defeitos, eu tenho 1001 defeitos, gente, eu sou chata pra caramba às vezes, mas eu identifico, o que eu identifiquei em mim, por exemplo, nesses anos agora? Eu sou muito maníaca, eu quero tudo arrumado, eu quero tudo, então esse era nosso pontinho de guerra, né? Então agora eu já coloquei lá no bilhetinho, lá no banheiro, já escrevi no espelho, eu nem limpo o espelho porque ele tá escrito, as coisas que eles fazem, às vezes esquecem, aí eu já levo na brincadeira, tento ficar, às vezes eu fico, por que eu jogo a toalha no chão? Aí eu vou lá e falo, meu amor, a toalha escorregou no chão, você acha que você não quer ajudar ela a colocar lá no cesto? E aí ele já... Então a maneira que a gente comunica melhora, né? Conhecendo o meu corpo, vendo que os meus hormônios estão tendo um declínio, né? Isso é a regra, né? A regra não é melhorar com a idade, os hormônios vão cair. Aí o que você vai fazer, mulheres? Vai lá, conversa com seu ginecologista, não tenha vergonha de falar que você não está tendo talvez mais vontade, não só sexual, mas vontade de não se arrumar, de não criar projetos, de fazer coisas legais. Às vezes o marido, vamos ir para uma viagem. Tem mulher que tá tão assim para baixo que nada faz com ela ter vontade de nada, né? Não quer viajar, não quer ir num cinema, então ela vai dificultando a vida de todo mundo em volta dela, né? Porque ela não deu um olhar para essa história também dos nossos hormônios que mudam com a nossa idade, e aí vai tudo caindo, né? Então, assim, é uma série de coisas que a gente precisa estar atenta, que a gente precisa trabalhar, a gente está preparando. O fato de repor os nossos hormônios não vão nos ajudar somente na fase sexual, de dizer, meu marido ele vai me trair com outro. Não é só isso, gente, o marido pode trair qualquer mulher. A Gisele Bündchen, linda, maravilhosa, foi traída, o caso dela e de outras tantas mulheres. Isso não tem nada a ver com beleza ou vida sexual. Mas para você que quer se encontrar, você precisa ter um olhar em torno de tudo, né? Da sua alimentação, da sua ginástica. Quando você faz musculação, você não perde peso, você ganha músculos, você se fortifica, você se fortalece, você melhora a sua postura, você melhora o seu bom humor, você foi lá, gastou aquela energia. Se você não tem dinheiro para fazer academia, vai fazer uma caminhada. Tem muita gente ensinando coisa na internet. E vai tudo melhorando e vai te deixando você mais leve, mais tranquila, pronta para ter relações com outras pessoas, né? Com os filhos, você vira aquela mãe menos rabugenta, você vira menos impaciente que a pessoa do seu colega de trabalho. Ele fez isso. Ninguém faz isso com você, você está fazendo isso com você também. Às vezes você está sendo exigente demais com todo mundo e aí você se vitimiza. Quando a gente faz o Ho'oponopono, acabou a vitimização. Eu não sou vítima de ninguém. Eu sou responsável do sentimento que eu vou deixar. Se eu tenho um marido, né? Se você tem uma relação abusiva, claro que aí não dá para continuar. Se tem violência conjugal, não dá para continuar. Mas, na maioria dos casos, a gente tem como melhorar as coisas, né? Então, reposição hormonal, cuidar do seu sono, da sua alimentação, do que você está escutando, o que você assiste na televisão, qual tipo de música que você escuta, né? Na lei da atração, a gente fica muito atento das palavras que a gente fala. Por exemplo, uma mulher que está sempre nervosa gritando com o marido dela, meu Deus, esse homem ele não quer nem voltar para casa, né? Se eu fosse o homem, eu não voltava para casa, porque eu sei que eu vou encontrar aquela pessoa que está desarrumada, que nunca passa um batom, que não passa um perfume, que não faz uma depilação, que não se cuida, que não se ama. E quando eu chegar em casa, eu sei que ela vai estar com uma espada me esperando na porta de casa com a vassoura para gritar comigo por tudo de ruim que aconteceu com ela, e ela acha que aquela pessoa é responsável, né? Então a gente tem que se cuidar,
limpeza do Ho'oponopono tira todas essas crenças limitantes. Se essa pessoa pudesse ter conhecido o Ho'oponopono, né, para se liberar do que aconteceu com a mãe dela, do que ela viu que foi ruim para a mãe dela, mas foi a mãe dela que decidiu de continuar nessa história, né? Nós somos responsáveis, né? Em muitos casos, ok, tem coisas que a mulher foi obrigada, que ela se sentiu ameaçada, cada caso é um caso, né? Mas num caso desse, se ela tivesse limpado que esse problema não era dela, ela poderia ter ajudado a mãe dela. Claro, se a mãe sofresse uma violência conjugal, eu aconselho, né, a quem vê não negligir, denunciar, buscar ajuda com essa mulher, porque às vezes a mulher está tão fragilizada que ela não vê o que ela está sendo submetida, né, no caso das violências. Graças a Deus hoje a gente está procurando muito mais, a delegacia está ajudando muito mais essas mulheres, tem ajuda, então nesse caso sim, todo mundo tem que agir. Mas nós não podemos viver porque a minha mãe fez isso, porque o meu pai viveu assim, porque o meu vizinho. Então, a maioria das vezes, quando você está conversando com as pessoas, eles falam assim: ah, meu caráter é assim porque a minha mãe era assim. Então, eu estou fazendo a mesma coisa que a minha mãe. Aí você não está vendo que você não está tendo um bom resultado nas coisas que você está fazendo. Mas aí a pessoa continua ali, tem a pegada nessa coisa de dizer: eu sou assim porque meu pai era assim, eu sou assim porque fulano é assim, eu sou assim porque meu colega de trabalho faz isso comigo. Então, responsabilizem, pratiquem o Ho'oponopono e eu garanto para vocês que a vida de vocês vai ficar muito mais leve, vai ficar muito mais leve no relacionamento com qualquer pessoa que você tiver, que seja com seu marido, com seus filhos, com um colega de trabalho, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu noivo, com as pessoas que... todas as pessoas que você encontra, né? Porque você se perdoou e você perdoa os outros também. Ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, né? Mas a gente procura ser perfeito, a gente procura ser a cada dia uma melhor versão. E quando a gente pratica o Ho'oponopono, você acaba virando uma versão mais indulgente, uma pessoa que respeita, que entende, né? Porque você já fez o trabalho maior que você já fez, você se limpou você mesma. Então, fica mais leve. As suas conexões, elas são incríveis. Eu me conecto só com gente muito boa, muito top. Tem aquelas pessoas também que coloca uma pedrinha no sapato da gente que a gente tem que trabalhar e que eu agradeço porque, né, graças a essas pedrinhas no nosso sapato, permite que a gente continue o nosso trabalho até o último dia da nossa vida, né? E ninguém é melhor do que o outro, a gente procura ser melhor, né? Boa prática do Ho'oponopono. Espero que vocês também procurem, né, as mulheres, saber o que está acontecendo com os hormônios de você, porque esse rabugismo, essa chatice não vem sozinha, ela não vem somente do que a gente viveu, ela vem talvez às vezes de uma obesidade, da falta dos seus hormônios, da falta de confiança que você tem em você. Então, você repondo os seus hormônios, né? Tem várias dicas das mulheres, eu tomo maca peruana, eu tomo tribos terrestres, vocês podem dar um Google aí e procurar ver que são plantas, né, que ajudam a gente a subir um pouquinho a testosterona, que vai caindo também, antes de passar pela reposição hormonal medical, que tem muita coisa fantástica também, né, mas antes de chegar nesse ponto aí, alimentação, musculação, caminhada, qualquer coisa que você faça, se mexa, pratiquem o Ho'oponopono, limpando todos os dias essas crenças limitantes. Até breve!